Revisão da vida toda saiu aqui na Folha de São Paulo com a participação do grande doutor João Badari, a quem já devo os meus cumprimentos, entre outros grandes advogados entrevistados pela Folha de São Paulo, como o próprio doutor Rômulo Saraiva já trouxe um artigo muito interessante aqui dele. Então, vamos juntos, que tem muita água para rolar ainda. Então, Folha de São Paulo trouxe aqui. Veja o que o STF ainda pode decidir sobre a revisão da vida toda no INSS. Ministros negaram recursos que poderiam reverter decisão anterior, mas o processo em si da revisão da vida toda ainda não foi julgado. O processo que discute revisão da vida toda do INSS no STF ainda não chegou ao final. Olha o que a Folha de São Paulo falou. Embora os ministros tenham negado dois recursos sobre a tese em julgamento no plenário virtual, que terminou na sexta-feira, dia 27, a ação em si não foi julgada. A revisão da vida toda é um processo judicial no qual o aposentado do INSS pede o recálculo do benefício para incluir na conta salários antigos, de antes de julho de 94, pagos em outras moedas. O caso é discutido no tema 1102, que está parado na corte. O que os ministros julgaram foram dois embargos de declaração, como se fosse um recurso para suprir obscuridade, omissão, contradição ou corrigir um erro material, em duas ADIs de 1999, que contestavam a reforma da Previdência de Fernando Henrique Cardoso. Em março deste ano, ao analisá-las, a Corte decidiu por 7 votos a 4 que a correção não seria possível e que as ADIs iriam interferir no tema 1102, diferente da decisão da última semana de 2023, né, última semana de novembro, primeira semana de dezembro, no plenário virtual. 7 ministros, incluindo Nunes Marques, haviam decidido que as ADIs não iriam interferir no tema 1102. Segundo especialistas consultados pela Folha, há ainda alguns pontos em aberto na revisão da vida toda, que precisam ser esclarecidos no Supremo. O caminho mais correto para a maioria deles é que esse debate seja travado no tema que discute diretamente a correção. Eu havia feito uma live e até perguntei para vocês qual a sua opinião, porque olha, ainda existem embargos dos embargos nas ADIs, ainda é possível recorrer dentro das ADIs. Só que o julgamento vai continuar sendo no plenário virtual. Já no tema 1102, nós temos ainda um pedido de destaque. E o pedido de destaque ainda está válido até o momento, né? Não sei se o ministro Alexandre de Moraes vai retirar esse pedido de destaque, assim como ele retirou das ADIs, mas até o momento temos sim uma pauta presencial para a revisão da vida toda no tema 1102, que é o processo da revisão da vida toda. E aí que tá. Você acha que é melhor recorrer dentro das ADIs, correndo o risco de ter um revés que talvez não seja remediável, porque vai ser no plenário virtual de qualquer jeito? Ou você acha que é melhor deixar passar as ADIs, mas trazer a discussão para dentro do tema 1102 no plenário físico e aí sim brigar por questões como direito adquirido e segurança jurídica e recebimento dos valores? Eu quero saber a sua opinião e vamos continuando aqui. A Folha ouviu a advogada Adriane Bramante, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, conselheira do IBDP. Ela diz que não existe mais chance dos aposentados que não entraram na justiça ou até os que entraram, né? De acordo com ela, o que falta é a modulação de efeitos do julgamento do tema 1102. Essa modulação é quando o STF diz o que deve acontecer em algumas situações, como por exemplo, será necessário devolver o dinheiro de quem já recebeu, pagar honorários de sucumbência ao INSS e como que fica a concessão de revisão? Vai ser revogada? Não vai ser revogada? Como que fica? Vai depender de cada caso e pode ser que tenha caso transitado em julgado que não caiba mais recurso e que terá a revisão. Só que os demais podem voltar ao valor originário, né? O valor antes da revisão. Você está vendo como que fica uma lacuna na decisão do STF, né? E aí, quem já tinha uma tutela de evidência, mas quem não tinha, só que tinha entrado com processo, são pessoas
na mesma situação jurídica sendo tratadas de formas diferentes, né? Então, realmente ficou uma lacuna, ficou difícil, né, pessoal? Só que aí a gente já tem um outro ponto de vista. Dr. João Badari, do escritório ABL, e que representa o EPREV na revisão, diz que, para quem entrou na justiça, o processo só chega ao final quando há as publicações relativas a ele e o seu arquivamento. Enquanto isso, há alguns caminhos que podem ser percorridos para tentar reverter os valores em favor do segurado. E ele complementa: é isso que eu até queria trazer para quem tem processo. Ainda pode ter saída ali dentro. O Supremo deixou muitas lacunas nesse julgamento, ele afirma. Então, para quem estava esperando para entrar com processo, está ficando cada vez mais difícil, se não já, né? Mas se está vendo que ainda há saídas para quem tiver o processo. Segundo ele, um dos pontos mais importantes foi o posicionamento de 4 ministros dizendo que não será preciso devolver os valores já recebidos na revisão, por serem de boa-fé e por se tratar de verba alimentar, mesmo que a decisão seja totalmente contrária ao segurado. O ministro Dias Toffoli votou em favor da não devolução, embora o debate nas ADIs não fosse esse, e ele foi seguido por Alexandre de Moraes, por Luiz Roberto Barroso. Eu acredito que isso aqui esteja incorreto, tá, pessoal? Por Edson Fachin e André Mendonça. O Barroso, ele, na verdade, ele seguiu o Nunes Marques, ele concordou também em não devolver os valores, né? Então ele também deu um tratamento diferenciado. Então, até aqui tudo bem. E o Nunes Marques havia sido favorável, mas voltou atrás. Ele havia colocado esse complemento no voto, de não precisar devolver os valores de quem já tivesse entrado com processo, já tivesse decisão, mas ele voltou atrás. E o Badari diz também que cabem novos recursos nesse caso, mas entre aspas, ele fala: tem que esperar o que vai sair no acórdão. É isso que eu falei também na live que a gente falou sobre o resultado da revisão da vida toda. Por quê? Muitas vezes, pessoal, a gente vê uma coisa nos votos e outra no texto do acórdão, né? Lembrando que voto não é decisão, voto vai compor a decisão, mas voto de 11 ministros que vão compor a decisão, o acórdão final. Embora é inegável, né, a maioria dos ministros tenha votado contra a revisão da vida toda, ninguém aqui está negando isso, ninguém aqui é louco ou vive no mundo do arco-íris. O que a gente está falando? Primeiro, desse tratamento desigual de aposentados que estejam na mesma situação. Dois aposentados entraram com o processo, foram atrás dos seus direitos, mas porque um caiu na vara que o juiz estava julgando já e já concedeu tutela de evidência, e o outro caiu em outra vara que ou o juiz estava mais atribulado de ações, ou ele tinha outro entendimento, acabou não tendo uma tutela de evidência. Então, fica desigual, né, aposentados que estavam em situações semelhantes juridicamente falando. Tá? Além disso, essa questão de não precisar devolver, de proteger quem já tinha decisão, também traz uma discussão, né? Traz uma discussão. Vou falar mais sobre isso, mas vamos continuar aqui. A Folha de São Paulo traz o seguinte: o aqui, ó, entenda a revisão da vida toda. Para a doutora Adriane, o melhor já seria definir as modulações, encerrar o caso, que já dura muitos anos na justiça e pode trazer falsas esperanças aos aposentados. Aqui eu sempre trago esse cuidado em ser otimista, ter fé, mas não cair no mundo da falsa ilusão, das falsas esperanças. Então, a gente tem que saber que está difícil. Isso não é falta de fé, isso aí não é, ai, professor Nakamura está jogando a toalha, nada disso. Mas a gente tem que saber a decisão que foi proferida, pessoal. O meu compromisso é com a verdade. Se for notícia boa, eu vou trazer. Se for notícia ruim, eu vou trazer também. Meu compromisso é com a verdade. Só que olha o que o advogado Rômulo Saraiva, especialista em previdência e colunista da Folha de São Paulo, falou. Ele disse que é preciso o próprio STF definir essas modulações o quanto antes. Por quê? E se tiver que devolver? Quem recebeu tiver que devolver. Um juiz pode entender de uma forma, outro juiz pode entender de outra forma, né? Entendimentos diferentes para a mesma situação.
Um juiz pode mandar querer devolver, o outro juiz pode falar que não tem que devolver mesmo. Então é melhor o STF já decidir essa questão de modulação de efeitos. Além disso, de acordo com ele, ainda cabem mais embargos, ou seja, mais recursos nas duas ADIs. Diz ele, entre aspas, é possível outro embargo, o embargo do embargo, embora eu acredite que as entidades que estão representando os interesses do aposentado não venham se valer desse recurso, mas ainda está no prazo e podem ser manejados. Ele afirma ainda que, com o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, muitos juízes já se anteciparam para exterminar os processos em lote, para gerar produtividade para os juízes do CNJ esvaziar a vara. A gente sabe que o CNJ impõe metas para os juízes, né? Eles precisam proferir tantas sentenças por mês, né? Tem um número pré-determinado. Então, eles têm que bater meta. E aí tem juiz que vai receber um processo e vai falar, olha, esse processo tem perícia, esse processo tem prova testemunhal, esse processo tem contestação muito grande. Aí ele pega um outro processo da revisão da vida toda, aplica o entendimento dele para acabar com o processo e conseguir bater a meta dele, entendeu? Então tem juiz que realmente acredita no entendimento das ADIs, mas tem juiz que está utilizando isso para bater meta de produtividade do CNJ. Quem está, continuando aqui, a Folha de São Paulo, quem está na justiça solicitando a revisão pode se deparar com algumas situações, ele ressalta. Processos que tenham a tutela de evidência deferida, que antecipou o pagamento da correção antes da decisão do STF, esses precisam esperar a modulação. Será que vai ter repetição de indébito? Será que vai ter que devolver um valor recebido? Fica confirmado, não precisa devolver. Como que fica o reajuste, né, pessoal? E para quem entrou com ação na justiça e não recebeu antecipação ou defesa gratuita, se não houver mudança no atual cenário, ou seja, se chegar lá no tema 1102 e eles simplesmente formarem maioria para confirmar o que foi decidido nas ADIs sem modulação de efeitos, pode ser necessário pagar custas do processo e honorários sucumbenciais, que são valores devidos pela parte vencida à parte vencedora. Já nesse ponto, eu não acredito, né, que um aposentado vai precisar pagar nesse ponto, mas é uma ressalva que estão fazendo aqui só para mostrar os dois lados. Sendo dada a justiça gratuita, mesmo que a pessoa seja condenada a pagar honorários sucumbenciais ao INSS, essa execução fica suspensa até que o INSS prove que a pessoa tenha condição de pagar, afirma o Saraiva. Há ainda quem conseguiu a revisão da vida toda na justiça antes do processo ter se encerrado no STF. E a dúvida é: o benefício vai ser mantido com o valor reajustado, garantido pela justiça, ou ele vai ser recalculado sem a correção, se a Constituição proíbe, né, a redução dos vencimentos, a redução do salário, a redução dos benefícios? Só que aí, se você entender que a decisão de tutela de evidência, mesmo que seja uma sentença, ela não tinha trânsito em julgado e ela estava amparada em uma decisão provisória, pode ser que haja reversão desses valores. Não de pagar de valor de volta, mas o cálculo retornar para o valor anterior sem a correção. Agora, se você entender, né, que o segurado estava de boa fé, o seu entendimento pode ser outro. E o Saraiva continua. É uma questão inquietante, porque é um posicionamento que o STF vem adotando de rescindir coisas julgadas a partir de posicionamentos firmados em temas de repercussão geral. Isso aconteceu até recentemente num processo grande tributário, né? Depois o STF concedeu o direito, depois ele retornou para trás, depois ele até fez modulação de efeitos, mas é difícil, né? Viver nessa insegurança jurídica. Isso causa uma certa preocupação em relação às pessoas que ganharam a revisão da vida toda. O STF vai querer afetar as que já ganharam a coisa julgada de forma definitiva? Questiona o advogado. Como é que fica, né? Os aposentados ganharam essa causa, né, pessoal? Vai e vem da revisão da vida toda. A revisão da vida toda chegou ao STJ em 2015 como um recurso do TRF4. Em novembro de 2018,
o STJ determinou suspensão de todos os processos do tipo no país até que se julgasse o caso na Corte, sob o rito dos recursos repetitivos. Em 2019, a revisão foi aprovada de forma unânime no STJ e em junho de 2020 o processo chegou ao STF. Em 2021, o caso começou a ser julgado no plenário virtual do STF, mas o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes interrompeu o julgamento. O Alexandre de Moraes demorou cerca de 6 meses, proferiu um voto favorável aos aposentados, uma aula a favor dos aposentados, mas ficou esses 6 meses aí com pedido de vista. Em 2022, novo julgamento se iniciou no plenário, mas uma manobra do ministro Cássio Nunes Marques levou o caso ao plenário físico, mesmo após já ter sido aprovado. Olha a reviravolta, e eu gostei que a Folha de São Paulo trouxe esse nome, manobra do ministro Nunes Marques. Tá? Isso aí foi em 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Eu nunca vou esquecer. Em dezembro de 2022, 8 meses depois desse destaque, né, que atrasou o pagamento da revisão da vida toda, em 1º de dezembro de 2022, o STF julgou o tema e aprovou sim a revisão da vida toda. Em 2023, o INSS pediu a suspensão dos processos de revisão enquanto o recurso é julgado pela Suprema Corte. O Instituto também solicitou que a tese não se aplique a benefícios previdenciários já extintos, como em caso de morte do beneficiário. Desde julho de 2023, os processos estão suspensos por decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. No dia 11 de agosto, o STF iniciou o julgamento do recurso no plenário virtual, mas Zanin pediu vista e suspendeu o processo. Em novembro, o plenário voltou ao julgamento e, com divergências entre votos, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque, levando o caso ao plenário físico. A decisão final ficou para 2024, depois do recesso judiciário. Quem aí não lembra? Em 1º de fevereiro o julgamento estava marcado, mas foi adiado. Né? No início do ano judiciário, com a presença do presidente Lula, com o presidente do Senado, com todo mundo lá, iam julgar a revisão da vida toda, mas adiaram para o dia 28 de fevereiro. Ele entrou na pauta da corte, mas não chegou analisado, foi pautado para o dia 29, também não chegou a ser julgado. E aí, novo julgamento. Entrou na pauta do Supremo dia 20 de março, mas no dia foi novamente adiado, e aí, em 21 de março, ele foi julgado. E ao julgar duas ações de 1999 sobre o fator previdenciário, a tese da revisão da vida toda foi derrubada por 7 votos a 4. Em 23 de agosto, o STF começou a analisar os embargos de declaração, o julgamento foi interrompido. Dia 20 de setembro, eles retomam os julgamentos no plenário virtual, né, do dia 20 ao dia 27. Então, olha quanta reviravolta a gente já teve aqui na revisão da vida toda e que realmente, pessoal, fica difícil de acreditar em uma segurança jurídica, fica difícil de confiar nas decisões da nossa mais alta corte, porque hoje eles decidem uma coisa, só que amanhã eles podem reverter essa decisão. E aí? É difícil. Que Deus te abençoe e até a próxima.